Vamos lá, vamos dar continuidade aqui ao material que nós estamos resolvendo, é a prova do DEPEN, Departamento Penitenciário Nacional. Nós estamos corrigindo a parte de conhecimentos específicos do DEPEN, que é a parte de direito constitucional, direito administrativo, direito penal, direito processual penal, legislação penal especial e direitos humanos. Nós fizemos também no canal material de direito penal, direito processual penal, legislação penal e a parte de direito constitucional, não é isso? Direito constitucional, direito penal, processo penal, legislação penal especial. Depois nós vamos gravar a parte de direito constitucional para a área policial. Nosso material construído na interlocução, no debate meu com Ilha. Aqui nós estamos utilizando a plataforma Tec Concurso como base dos nossos comentários, né? Sou assinante da plataforma há muitos anos, já fui professor da plataforma Tec Concursos e estamos vendo algumas questões. Nós fazemos, além dos comentários da própria plataforma Tec Concurso, nós fazemos os outros comentários, né? A mais aí algumas considerações. Então vamos lá. Paramos aqui na questão 43. E vamos para a questão 44, prova do DEPEN 2000 e foi feito em 2000, o concurso é 2020, mas só ocorreu a prova 2021, né? Então, prova 2021, mas o concurso 2020, demorou um ano, né? Por causa da pandemia. Acerca das licitações e contratações públicas, julgue o item a seguir. Configurada a situação de grave e iminente risco à segurança pública, a administração pública poderá realizar reforma de estabelecimentos penais por meio de contratação direta, sendo dispensável a licitação. Então, você marcou errada, mas a questão está correta. Essa questão de licitação dispensável, né, e licitação inexigível, ou seja, né, dispensável, você não precisa fazer a licitação. Tem dois, na verdade, três tipos, né, de situações. Licitação inexigível, ou seja, inexigibilidade de licitação, ou seja, assim, não tem como eu exigir que você faça a licitação. Só para você aprender rapidamente, seria o seguinte: imagine eu fazer uma licitação para contratar um cantor, Roberto Carlos. Quantos Robertos Carlos existem? Só existe um. Impossível contratar, fazer uma licitação, porque não existe dois Robertos Carlos. Então, só para você ter, assim, de forma clara, seria assim, uma situação não tem como existir, só existe aquela pessoa. É tipo notória a especialização dela, é notória a fama artística dela. Então não tem como eu listar para ter uma apresentação do Roberto Carlos. Então, e aí, lógico, você tem que ler especificamente lá para você, mas assim, a noção básica de criação da inexigibilidade de licitação é isso, tipo, não tem como eu, né, fazer uma licitação, só existe aquela pessoa, só existe aquele produto, só existe aquela empresa, então não tem como eu licitar, não tem como eu cobrar da administração pública a licitação. Licitação dispensada é aquela licitação que, né, não tem também como eu contratar, só que são outras regras. Né, são outras regras. Tem gente que não existe, tem gente que diz que não existe licitação dispensada, existe licitação dispensável, né? Seria a licitação que ele colocou aqui. Dispensável é o seguinte: olha, eu não preciso fazer licitação, posso simplesmente contratar diretamente. Mas, caso eu queira, eu posso fazer. Né? Caso eu encontre uma situação que eu queira fazer, eu vou fazer. Mas você está dispensado de fazer isso, se você quiser. O fato de dispensar a licitação, de novo, não dispensa todas as formalidades legais de uma contratação. O fato de eu dispensar a licitação é que eu não vou ter aquela concorrência. Mas todas as normas legais vão ter que ser seguidas. A única diferença é que tu não vai ter uma parte, que é aquela parte em que eu vou ter que selecionar entre vários ofertantes e formalizar com ele toda a situação, né? Assim, porque só tem aquela empresa, a empresa está toda enrolada, toda, né, cheia de problema na justiça, eu não vou contratar ela ainda aqui, né? Então, apesar de eu ter uma situação de inexigibilidade, uma situação de dispensa, você tem que cumprir toda a formalidade do contrato. Não é porque não está dispensado ou inexigível que você vai burlar outras partes do contrato, né? Tipo, o preço, o ajuste do preço, não pode, né? No caso de inexigibilidade é mais complicado porque você não tem como, né, ponderar qual vai ser o preço, até porque você não tem um outro concorrente. Agora, na dispensável, você vai ter
né? Senão você vai ter uma situação de superfaturamento. E grande parte dos problemas aí que está a situação, grande parte dos problemas que ocorrem na administração pública é justamente nesse foco, né? De licitação, nas dispensas de licitação. Então, quem trabalha com auditoria sempre vai quer todos os processos de inexigibilidade e dispensa de licitação para rever. Então, nesse caso, não tem jeito, você tem que ler vamos dizer assim, os incisos da lei, né? Agora a lei 14.133. Vamos lá no TEC Concursos. Opa, aqui. Vamos lá, TEC Concursos. Mesma questão, né? Configurada situação de grave e iminente risco à segurança pública, a administração pública poderá, né, na realidade, poderá realizar reformas de estabelecimentos penais por meio de contratação direta, sendo dispensável a licitação. Gabarito certo, né? A questão versa sobre a Lei 8.066, de 93, que regulamenta o artigo 37, inciso 21 da Constituição Federal, institui normas para licitações e contratos da administração pública e da outras providências. Nesse contexto, a assertiva está correta, pois, de fato, a contratação de reforma de estabelecimentos penais poderá ser objeto de contratação direta, mediante licitação dispensável, conforme o artigo 24, inciso 30, 1, 2, 3, 35. Da Lei 8.066, né, que agora já estamos para 14.133. Então, no artigo 24, você tem que ler aqueles incisos. É o tipo de questão que não tem muita saída, né? É dispensável a licitação para a construção, a ampliação e reforma de aprimoramento de estabelecimentos penais, desde que configurada a situação de grave e iminente risco à segurança, ou seja, a literalidade da lei que ele trouxe. Nos termos da Lei 14.133, nova Lei de Licitações e Contratos, a licitação para a construção, a ampliação e a reforma de aprimoramento de estabelecimentos penais não é mais dispensável. Portanto, a assertiva é correta. Ou seja, essa questão, se fosse agora, você teria acertado, que ela não é mais dispensável. Esse a gente vai passar nesse período de transição, ou seja, o cara pode perguntar, de acordo com a Lei 8.066, tem que ficar atento. Então, ainda continua correta. Dispensável, 14.133, indispensável. Não é mais. Não é mais dispensável. Indispensável é o contrário de dispensável. É imprescindível, né? Vamos lá. Questão 45, 46 e 47. Vamos ler as três, depois a gente vai para lá. Com relação ao direito penal. Então, direito penal, já mudamos, já vimos constitucional, um pouco de administrativo, agora vamos para penal. O agente de segurança pública que repele agressão ou risco de agressão à vítima mantida refém durante a prática de crimes está amparado legalmente pela excludente de estrito cumprimento do dever legal. Então, vamos lá. O agente de segurança pública que repele agressão ou risco de agressão à vítima mantida refém durante a prática de crimes, né, está amparado legalmente pela excludente de estrito cumprimento do dever legal. Isso aqui é questionável, né? Você acertou? Achei muito também, muito estranha essa questão. Aham. Dá para Não, entender né? que você está agredindo a vítima. Na verdade, sim. Porque, de novo, na doutrina e na jurisprudência, isso aqui é um típico caso de legítima defesa de outrem, certo? Inclusive, no pacote anticrime deixou claro isso, mas já vinha sendo entendido pela jurisprudência e pela doutrina. Mas existe, eventualmente, né, situações em que doutrina é minoritária, que seria também estrito cumprimento do dever legal. Só que aí tem um questionamento: será que é o estrito cumprimento do dever legal, né? Por exemplo, você fazer uma reação, tipo atirar na pessoa, né, para proteger uma vítima e tal, essas coisas. Então, fica essa situação. Mas hoje, o pacote anticrime diz que esse caso é o caso de legítima defesa. Então, aqui, ó, o agente de segurança pública que repele agressão ou risco de agressão à vítima mantida refém durante a prática de crime está amparado legalmente pela excludente distrito como dever legal. Ela está errada porque hoje a doutrina e a jurisprudência e o pacote anticrime diz especificamente que esse é um caso de legítima defesa, entendeu? Antes, também já entendia que era legítima defesa, tanto próprio ou de outro. Entrei na favela, comecei a receber tiros, vou lá e atiro, mato alguém. Legítima defesa. Ah, não, mas ele não estava cumprindo o dever? Isso tem um entendimento muito minoritário, porque no fundo, filosoficamente, não é o dever matar a pessoa. Matar. Né? Entendeu? Então, tem essas questões.
Mas, de certa forma, você está cumprindo o seu dever do ponto de vista de entrar na favela. Agora, a reação foi, assim, da, É né, melhor entendido como excludente também, né, professor? é uma Realmente. excludente, mas não do estrito cumprimento do dever legal, mas é uma excludente de Ilegítima legítima defesa. defesa. Isso, legítima Vamos lá. defesa. No crime de extorsão, não se admite a tentativa. Entendeu? Isso aqui é clássica também, né? Não entendi aqui, é que você errou e ela está errada, né? Não é isso? Eu errei, ela tá. Então, ela tá errada, eu errei. Devo ter Uhum. colocado certo. É porque, na verdade, assim, eu acho Eu que achei que não, eu achei que não cabia tentativa, não. Achei que você fez, mas aí eu confundi tentativa, professor, com formal. Uhum. Crime Ah, tá, formal com entendi. tentativa, Entendi. entendeu? Por isso que eu respondi Assim, errado. tem uma analogia, seu pensamento, mas vamos lá. Ela está errada e você errou, né? Você marcou como certa, não é isso? Entendi. Isso. Entendi. Então, lá na prova você marcou como certo. Depois a gente lê lá o comentário dele. Mas, assim, do ponto de vista da extorsão, é mais ou menos isso que você falou. A extorsão, por quê? Porque, assim, é como se você fez uma analogia correta, na realidade. Porque como é que eu faço uma extorsão em uma pessoa? Como é que eu consigo extorquir uma pessoa? Eu comunicando a ela um fato, né? Eu comunico a ela um fato dizendo, olha, eu tenho informações, eu tenho um vídeo, né? Eu tenho informações, um vídeo, ou sei lá, várias situações pode ocorrer a extorsão, né? Na hora que eu comunico, eu já cometi o próprio crime. O que pode ter ocorrido, o que eles querem fazer aqui é dizendo o seguinte: a extorsão, qual é o grande mote da extorsão? É você, quando faz isso, você quer ter algum benefício, ou financeiro, ou, né, várias outras situações, ser beneficiado. Em geral, é financeiro, a extorsão envolve a questão financeira. O fato de depois eu receber ou não o financeiro é o exaurimento do crime, mas ele já ocorreu. Na hora que eu faço a extorsão, que eu falo, olha, se você não me dá o valor X, eu vou dizer que você está Lembrei que é traindo seu formal, marido, né? entendeu? Então, pois é, então se é formal, você deveria ter dito que não cabe. Eu chego com uma pessoa e digo, olha, se você não disser, se você não me der o dinheiro, sei lá, eu vou dizer para o seu marido que você está traindo ele, estou extorquindo a pessoa. A pessoa veio e me deu o dinheiro. Então, no momento que ela me deu o dinheiro, concluiu, né, o crime, ou seja, né, completei o crime, não. Já tinha completado o crime do fato típico no momento que eu fiz a extorsão, que eu pedi o dinheiro. Mas Então, depois a por isso gente que eu vai ler, a falei, gente ó, vai ler lá com calma. Vamos ler lá. não Já quer ler admite lá? tentativa. Pois é, não admite tentativa. Não, Vamos ler lá. Eu pensei, vamos ler para mim lá. aí, eu pensei assim, que não admitia por ser formal, entendeu? Falou, já cometeu. Então, Ah, entendi. Então, a explicação que eu estou dando é que está errada aqui, está correto. Então, o entendimento que você teve está correto. Vamos ler de novo. A explicação que eu estou dando é que está confundindo mais ainda. Entendi. É porque, assim, para mim, assim, o que está correto seria não se admite tentativa. Não, é isso mesmo. não, isso não se admite Uhum, tentativa. O que está certo é não se admite tentativa. Essa questão está certa, uhum. né? Eu coloquei como errada. Não, eu coloquei Não, ela está ela errada. deveria ser. Não, está errado. Vamos lá para a questão, porque Vamos pode lá ser na que eu tenha questão. confundido aqui Já também, que tu professor. marcou, Pode ser que eu marcou tenha errado. confundido errado. Vamos ver primeiro essa aqui, do agente, do 45 primeiro. E depois a gente vai para ela. Vamos lá. 45 é do agente? O agente de segurança É. pública, vamos ler o que, que ele colocou aqui. Com relação ao direito penal, julga o seguinte item: o agente de segurança pública que repele agressão, o risco de agressão à vítima mantida refém durante a prática de crimes está amparado legalmente pelo excludente de estrito cumprimento do dever legal, errada, né? O agente de segurança pública, embora autorizado a repelir agressão ou o risco de agressão à vítima feita refém, não se exime de agir com moderação, empregando somente os meios necessários, sob pena de correr com excesso punível. Código Penal, artigo 25, parágrafo único. Tem-se aqui a legítima defesa.
O doutor Legítima falou aí. defesa. Legítima defesa. Entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente os meios necessários, repele injusta agressão atual iminente a direito seu ou de outrem. Parágrafo único. Observados os requisitos previstos no caput deste artigo, considera-se também em legítima defesa o agente de segurança pública que repele agressão ou risco de agressão à vítima mantida refém durante a prática do crime. Esse parágrafo único foi o que foi acrescentado pelo pacote anticrime. Já se entendia pela doutrina e jurisprudência que isso também era uma legítima defesa, né? Mas aí ele pegou e copiou literalmente aqui. Agora vamos para a questão que a gente está embolado ali. Não, esse aqui ele mudou a ordem ali. Acho que ela está na 47. O crime de extorsão não se admite a tentativa. Vamos lá, o que é? Com relação ao direito penal, julgo item. No crime de extorsão não se admite a tentativa. A tentativa no de extorsão, artigo 158, é admissível. Ela ocorre quando o sujeito passivo, não obstante constrangido pelo autor por intermédio de violência física ou moral, não realiza a conduta positiva ou negativa pretendida por circunstâncias alheias à sua vontade. Tentativa é possível, nada obstante seu aspecto formal. A extorsão é, em regra, crime plurissubsistente. A conduta pode ser fracionada em diversos atos, razão pela qual a execução pode ser impedida por circunstâncias alheias à vontade do agente. Entendi. Então, na verdade, assim, isso aqui foi uma pegadinha. Assim, para mim, também o entendimento seria crime formal. Mas como a gente está estudando, deixa eu pegar aqui, vamos botar no Código Penal. 158, o que ele diz aqui? Constrangir alguém mediante violência ou grave ameaça com intuito. É esse aqui? Obter, tá certo. Obter para si ou para outro indevida vantagem econômica, a fazer, tolerar que se faça ou deixar que se faça alguma coisa, pena de reclusão de 4 a 10 anos. Se o crime é cometido por 2 ou mais pessoas, ou com emprego de arma de fogo, aumenta-se a pena de 1/3 a metade. Aplica-se a extorsão prática mediante violência, aplica-se a extorsão praticada mediante violência, o disposto no parágrafo 3º do artigo anterior. Se o crime é cometido mediante restrição de liberdade, e essa condição é necessária para a obtenção da vantagem econômica, a pena é de reclusão de 6 a 12 anos. É o caso do sequestro relâmpago, né? Além da multa, se resultar lesão corporal grave, aplica-se as penas previstas no 159, parágrafos 2º e 3º, respectivamente. Extorsão mediante sequestro, que é essa aqui. Pois é, então, na verdade, é um entendimento de novo. Então, é uma pegadinha entendimento. Se você for entender da forma que você falou, é o que eu estava explicando. Ele é um crime formal. Tanto é que está aqui, ó. Nada obstante seu aspecto formal. Ele é um crime formal, a extorsão. Mas a extorsão, em regra, é um crime plurissubsistente. A conduta deve ser fracionada em diversos atos, razão pela qual a execução pode ser impedida por circunstâncias alheias à vontade do agente. Então, admite a tentativa. Mas, de novo, a extorsão, ela não necessariamente como é que fala, se compraz, ou seja, se completa no momento em que você recebe o dinheiro, até porque tá aqui, ó, o verbo do tipo aqui não é, foi para que eu levei os livros lá para a salinha, não dá nem para eu pegar os livros aqui. Constranger alguém, ou seja, precisa constranger alguém mediante violência com o intuito de obter para si ou para outra a vantagem econômica. Então, na verdade, o fato de eu constranger, né, mediante violência ou grave ameaça, eu já cometi o crime. O fato de eu receber ou não o dinheiro, o intuito é receber o dinheiro, mas eu posso não receber. Então, tipo isso, né? O O intuito. objetivo é receber. Não está dizendo Com que temos que intuito. receber. Quem é? Vai lá, Só um eu vou minuto parar mesmo, aqui. Eu rapidinho. vou parar aqui a Pronto. gravação. Tá. Voltamos. Então, só para finalizar essa questão sobre a extorsão, apesar dele, né, ser obstante ter aspectos de formal, ele admite a tentativa. Então, na verdade, né, é uma pegadinha. Vamos para a questão, tem que voltar aqui no PDF. Professor, então, assim, a minha linha de raciocínio não foi ruim. Não foi correta, na verdade. Na verdade, assim, eu ia até brincar aqui, né? Não brincar. Isso que é que nem a questão do Supremo, né, cara? Você pode ter melhor entendimento jurídico, mas o cara vai lá e decide de um jeito, e aí?
Entendi. No final das contas, por mais que a gente queira ou não queira, o nosso sistema ele é quase que, vamos dizer assim, ele não é um common law. O pessoal até brinca agora, um Brasil law. Brasil law é tipo assim, no final das contas, o que o tribunal decidir, e aí a partir daquele momento se consolidar como jurisprudência, por mais que seja claro, você lembra que a gente estudou lá, né, em direito processual penal, a questão da prisão em segunda instância, né? Prisão antes do trânsito julgado, durante um tempo, cara, era claro, não pode, né, prender. Mas durante quase 3 anos, não, agora pode, não, agora não pode. No momento, extorsão pode ter, né, uma situação de tentativa. No futuro vai dizer, não existe tentativa, entendeu? A jurisprudência vai dizer o contrário. Mas do ponto de vista da forma que você está tentando criar o raciocínio jurídico, está correto. Os crimes formais não faz sentido ter tentativa, eles são formais. Eles se completam no momento em que você faz a conduta, entendeu? No momento que você realiza o ato da conduta, já fez. Tem mais volta, entendeu? Pois No é, momento que eu solicito a vantagem, já era, não já tem mais era. tentativa, já solicitei. Ah, mas não recebeu o dinheiro ainda, não se beneficiou com a vantagem, mas não O interessa, o crime é crime solicitar, né, é o professor? solicitar. Então, foi A aí que nós viemos do a desenvolvimento. extorsão é no momento que você constrange. Constrangeu já era, não tem mais como eu voltar. Entendeu? Pode-se Entendi. entender lá, de repente, não sei, no caso concreto, o cara estava guardando os vídeos, né? Estava pensando em guardar aqueles vídeos para constranger a pessoa, mas eu não vou punir meros atos preparatórios, não puno atos preparatórios. Cognitivos, né, Não preparatórios. sei. Será que seria executório guardar um vídeo íntimo para depois extorquir a pessoa? Não sei. Não sei. Teria que ver. Mas interessa é o que a gente aprendeu aqui na questão 46. No crime de extorsão, não se admite a tentativa. Está errado. Ele se admite. É um crime formal que admite tentativa. O erro está aqui, deixa eu marcar. Vamos para a próxima. Vamos perder mais tempo. Já aprendemos e não vamos mais esquecer. A realização de perícia em documento ideologicamente falso é necessária, haja vista a falsidade e contrato. Desnecessária. Desnecessária, desculpa. Desnecessária, haja vista a necessidade, haja vista a falsidade de contraste no conteúdo e não na forma. Ok. Né? Acertou. É porque, na verdade, você só vai fazer perícia se o cara falsificou o documento, né? Falsificou o documento. Quando você está falando em falsidade ideológica, você não falsificou o documento, você falsificou o conteúdo. Essa é a diferença entre documento falso e falsidade ideológica. Tá Um escrito documento. ali, né? O que está Aham. escrito, né? É. Verdade. Então, tipo assim, a assinatura não é falsa, é verdadeira. Né? O brasão, né, todas as formalidades do documento é verdadeiro. Quando eu falo ideologicamente falso, eu estou falando que é o conteúdo do que foi escrito que é falso, não que o documento é falso. Agora, quando você tem um documento falso, essa aqui é a pegadinha, ele falou um documento ideologicamente falso, ou seja, uma falsidade ideológica. Entendeu? Então, você lembra que a gente, quando estudou, o pessoal confunde muito aqui fora? O fato de eu apresentar uma carteira de identidade que não é minha, isso não é falsidade ideológica. Aí é Uso de apresentação documento de falso. é o uso de documento falso. Agora, quando eu pego uma certidão, sei lá, fala aí o nome, uma declaração, sei lá, qualquer documento e mando, né, uma pessoa colocar informações erradas, eu estou cometendo falsidade ideológica, eu estou declarando uma coisa que é ideologicamente falsa. Aí sim é falsidade. Normalmente a gente vê muito na imprensa, né, e fora o pessoal falando que a apresentação de documento falso é falsidade ideológica, não é? É muito comum isso mesmo. Vamos lá, deixa eu ver aqui. Acho que esse aqui, ó, 46. Vamos ler qual foi que respondeu. A realização de perícia e documento ideologicamente falso é desnecessária, já vista a falsidade de contraste no conteúdo e não na forma. Correto, né? Vamos lá. Certo. Em relação ao direito penal, julgo o item. A realização de perícia em documento ideologicamente falso é desnecessária, já vista a falsidade de contraste no conteúdo e não na forma. Correta. Na falsidade ideológica, Código Penal, artigo 299, o documento é materialmente verdadeiro,
mas seu conteúdo é forjado, pois a ideia nele veiculada não corresponde à realidade. Não há modificação na estrutura do documento, público ou particular, pois ele é elaborado, preenchido e assinado por quem estava autorizado a fazer. Consequentemente, não há espaço para a prova pericial, pois a falsidade ideológica não deixa vestígios materiais, como exigido pelo artigo 158 do Código de Processo Penal. A comprovação do crime somente pode ser efetuada pela verificação dos fatos a que se refere o teor do documento. Vamos lá, voltar. Questão 48 e 49, não é isso? É. A respeito da aplicação da lei penal, julgue os itens a seguir. Lei posterior que deixe de considerar crime determinado fato faz cessar tanto os efeitos penais quanto os efeitos civis de eventual sentença condenatória. Você marcou errado e ela está errada, por isso você acertou, é isso, né? Botou em azul. Isso. Acertei a... Fala aí, fala o teu raciocínio jurídico. Como é que você acertou essa? Porque tem que também entender quando você errou e quando você acertou, para ver se estava correto o raciocínio jurídico. Não foi um chute, não. Tá, lei posterior que deixa de considerar crime determinado fato faz cessar tanto os efeitos penais quanto os efeitos civis. Ele faz cessar os efeitos penais, né? Os civis, eu vi que ele não... Eu matei por isso, não sei se eu estou certo, de eventual sentença condenatória, mas o efeito penal. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui na prática. Aqui no ponto A, tal coisa não era crime, era crime. Aí isso aí é retroatividade da lei penal. Sim. Né? Aí, quando ela, no ponto B, descriminalizou, ela atingiu lá aquele cara no tocante à pena, dele ser punido penalmente, mas se tinha, por exemplo, naquele momento, tinha a questão de pagar alguma pena financeira, eu acho que não abolia essa pena financeira, pelo menos foi esse o meu ponto de entendimento. Não, a pena financeira abolia. O que a gente está falando é o civil, vamos dar um exemplo. Civil não seria a financeira, não? Não, pena financeira é pena, também abole. Os efeitos civis de uma sentença condenatória são aqueles efeitos que vão ser processados no juizado civil. Vamos lá. Por exemplo, no caso de um dano ao patrimônio, é um crime de dano ao patrimônio. Você vai punir a pessoa, ela tem uma pena penal. E, além disso, os efeitos civis é você pegar aquela sentença no juizado civil e pedir para que a pessoa reapare o dano, financeiramente, ou mande consertar aquilo que ela quebrou. O fato de eu não considerar mais crime um dano ao patrimônio, isso não quer dizer que seja um ilícito, deixe de ser ilícito civil. Porque, você lembra, na verdade, você, por exemplo, uma prova oral, eu responderia dizendo, nesse caso, você está aplicando o princípio da subsidiariedade, o princípio, né, de última ratio. Na verdade, assim, quando você deixa de descriminalizar, é que você tirou o topo ali da legislação das normas sociais. Na verdade, todo direito, e na verdade, ele surge para regular a sociedade, as normas sociais da sociedade. E o direito penal, ele é o último. Primeiro, você tem que tentar resolver as condutas sociais, o comportamento em sociedade com os outros direitos. Aí, quando você chega naquele último, não, esse aqui vai para o direito penal, porque ele é o último ratio, é a última razão de você aplicar. E quando você tira ele, antes de qualquer coisa, você tem que ver que ainda tem outros direitos, né? Tributário e tal. Então, seria uma explicação para esse tipo de questão. Eu dei uma misturada, mas deu certo, assim, porque assim, eu misturei no tocante ao quê, professor? Quando eu falei assim, civil, eu pensei não na lei civil, e sim na questão punitiva civilmente, que eu achei que eu acabei separando, achei que a Tu parte entendeu com financeira, pecuniário, tu entendeu civil com pecuniário, mas não tem nada a ver. Pecuniário também é extinto. Civil, de pessoa civil. Mas o efeito civil é no juizado civil. Sim, Se ele abolir, se um crime for abolido, né, uma descriminalização, abolisse o crime ocorrer, se a pessoa estiver sendo punida com uma pena de pecuniária, tipo de pagar uma multa, e ele ainda está em processo de pagar aquela multa, a multa também é extinta, porque a multa é pena. Pessoal, desculpa.
Deixa eu tentar explicar para você. É que as pessoas às vezes confundem. Não existe. A multa é uma própria pena. A multa tem a pena de multa e a transformação de uma pena em valor pecuniário, que também pode ser uma multa em valor pecuniário. Deixa eu tentar explicar para você. Às vezes, a pessoa vai ser punida com uma medida restritiva de direito. E em vez dessa ser aplicada essa medida restritiva de direito, o juiz, na execução, fala: não, não vai pagar essa medida, você vai pagar cestas básicas. O valor equivalente às cestas básicas. Isso não, a pena dele foi de restritiva de direito. A forma que vai ser executada a pena é de forma pecuniária através de cestas básicas. Isso é uma coisa. Existe a pena de multa. Em vários crimes, o Código Penal diz da seguinte forma: pena de reclusão e multa. Pena de reclusão, detenção e ou multa. Ou seja, eu posso ou não dar multa. Em alguns casos, ele bota o e, ou seja, o juiz vai ter que definir tanto a pena de reclusão, detenção e a multa. Às vezes ele bota ou seja, o juiz pode optar entre dar só a multa ou dar só a pena. Mas na hora que ele dá só aquela multa, aquilo é uma pena. Se for extinto o crime, vai ser extinto o pagamento daquela multa. Entendeu a diferença? Isso aí tudo é no âmbito penal. No âmbito civil, olha só. Então você poderia ganhar dinheiro nos dois, né? O juiz Nos ali dois, o juiz determinou, por poderia exemplo. determinar nos dois. Mas é onde eu quero chegar é a seguinte situação. Existem casos em que você vai para o processo penal, você pode não ser punido penalmente e mesmo assim ter que ressarcir civilmente. Vamos tentar montar um exemplo aqui. Acidente de trânsito. Bati o carro, fugi. Bati o carro, a pessoa ficou provavelmente acidentada lá e tal, e a pessoa entrou com ação penal, dizendo que foi omissão de socorro, que em acidente de trânsito eu fugi no Código lá de Trânsito Brasileiro, penalmente. Mas tem a questão civil do carro que foi danificado. Vai para o juizado penal, a pessoa alega que não, ela não fugiu, que na realidade, né, não houve uma fuga, na realidade ela ficou com medo, se assustou e foi embora. Ela não fugiu, não teve o dolo de fugir e deixar a pessoa ali para morrer. Tentou provar, não conseguiu, foi absolvida. Mas no civil ela vai continuar sendo vai continuar o processo para ela ressarcir aqui dentro. Uma coisa não tem nada, o ilícito civil não tem a ver com o ilícito penal. Nem todo ilícito civil se torna ilícito penal, nem todo ilícito penal se torna civil, entendeu? Sim. Eles são diferentes. O único caso, e aí é o que cai na prova, o único caso que um influencia no outro é no caso em que no juízo penal, você identificou que não houve a autoria daquela pessoa, ou seja, negativa de autoria. Aí, na hora que você diz que não teve negativa de autoria, porque no penal você investiga mesmo. Você pode fazer interceptação telefônica, busca e apreensão. Então, você tem muitos mais meios para chegar à verdade real. Você nunca vai chegar à verdade real, mas você tem muito mais meios de chegar próximo a isso. E, em virtude disso, você chega à conclusão, o juízo penal, criminal, chegou à conclusão de que não houve autoria daquela pessoa, não faz sentido ter uma ação contra ela no cível. Porque lá no civil você vai alegar, olha, lá no penal não fui eu que fiz isso. Não fui eu quem fiz isso. Então, nesse caso, quando há o final do processo penal e foi por negativa de autoria, você vincula o cível, o cara não pode mais processar no cível. Um outro caso é que o fato não existiu. Não existe o fato. Não existe o fato, ou seja, não existe aquele fato. Negativa do fato, o fato não existiu, não tem como você processar no civil. Agora, qualquer outra situação, não teve prova suficiente para punir ele no penal, né? No debate, né, em dúbio por réu, eu absolvi ele, vai continuar no civil. Agora, quando você consegue comprovar, primeiro, não existiu aquela situação, fato não existiu, ou não foi aquela pessoa, aí você vinculou. Como é que tu vai processar no juízo civil de um fato que é inexistente? Ou uma pessoa que não foi ela?
Então, nesse caso, vincula o cível, né? Nesse caso específico, você vincula o cível. Tem também um caso, eu não sei se é besteira que eu vou falar, professor, mas Nunca é, mas continua, nunca é não besteira. tem, não tem um caso, se eu não estou misturando assim, tem um caso que passa para os filhos, né, a pena de pagar até o limite da herança, né? Mas no Uhum. caso aí seria pecúnia. Aí você Esse, entrou numa situação que aí, é isso aí. isso Aí aí. você matou a questão também, que também abarcaria esse tipo de situação. No caso, nesse caso aí, também continuaria os herdeiros a ter que pagar. É o caso clássico disso aqui. Tipo, a pessoa que cometeu o crime morreu, deixou uma herança. Eu não tenho como punir penalmente a pessoa. Por quê? Porque a pena, a parte criminal, ela é personalíssima. Eu puno o comportamento de uma pessoa. Eu não posso passar a punição daquele comportamento para outra pessoa. Existem casos excepcionais, que é o caso, né, da uma situação do menor, né, se você tinha um dever ali de uma situação, mas muito raro isso, uma situação, até porque tem o Estatuto da Criança e do Adolescente, numa situação de utilizar vamos dizer, um animal, um cachorro, um pitbull e tal, né, aí é uma pessoa no sentido, né, não ser vivo, um ser vivo, não um ser humano. Só nesses casos, assim, muito esdrúxulos, mas, no geral, você cometeu o crime, sua mãe, seu pai, seu irmão, não tem nada a ver com isso. Agora, aquilo que você deixa do ponto de vista financeiro, ou ainda assim, ainda que você não possa te punir penalmente, tenha sido crime, tenha sido comprovado que foi você que existiu o fato, mas você morreu, né? Professor, desculpa, mas agora eu estou com dúvidas, acredita? Se eu Ah, pensei, se quando eu, hum, se quando eu respondi, eu pensei da primeira maneira que eu falei, eu fui dessa agora aqui, aham, dos efeitos, né? Só passar até o limite da herança. Mas, enfim, foi um dos dois. uhum. Mas entendeu Tá isso bom, aí? agora ficou mais claro, entendi, ficou mais claro. É só lembrar que também Uhum. o próprio processo penal, ele tem, né? O processo Opa. penal, assim, as leis, né? Por exemplo, a lei de eleitoral vai ser julgada no eleitoral, não vai estar ali no penal, né? Uhum. A militar na militar, a civil na civil, né? Uhum. A gente não julga se civil na penal, né? A penal é Sim. como o senhor acabou Tem, de falar, a tem, última tem a, ratio, né? a Última última rata. ratio. Tem uma situação que a gente estuda no direito penal, no direito civil, são as prejudiciais, entendeu? Situações prejudiciais, em que um processo no civil depende do penal, um processo do penal depende do civil, entendeu? São chamadas causas prejudiciais, Sim, entendeu? Então, situações em que, por exemplo, só para você ter um exemplo, aquelas situações lá dos crimes, né? Que envolve parentesco ali, ó, se for parente, né, você vai absolver, se for parentesco, pode, de repente, reduzir, mas a pessoa pode alegar e dizer, não, mas ele não é meu parente. Aí você tem que, possível, tentar comprovar essa relação de parentesco para voltar penal para sim, você punir a pessoa. Porque a pessoa diz, não, eu sou sim. filho dele. Então tem absolutória, escusa absolutória, né? Você não vai punir o filho da pessoa ali, a não ser que ele seja idoso, né? Pelo Código Penal. O cara diz, não, esse cara não é meu filho. O cara, não, peraí, então tem que resolver. Tem que fazer DNA, mas para fazer DNA forçado tem que ir lá no juízo civil. O penal não pode fazer isso, entendeu? Então as chamadas têm essas influências que não é o caso que eu estava explicando, entendeu? São os casos que a gente chama de causas prejudiciais, não? Antes de eu decidir no penal, tem que ter uma resolução lá do civil, entendeu? Então, a pessoa, Sim. na verdade, é casado. Não, peraí, eu não sou casado com essa pessoa, já me separei com ela. Não, cadê o processo? Não, tem que ir lá no processo civil. Não, o juiz ainda não decidiu a separação, está litigiosa. Aí tem que esperar o processo ser resolvido lá para você definir aqui no penal, entendeu? Chamadas questões Sim. prejudiciais. Vamos ver a 49. O direito penal brasileiro proíbe a interpretação analógica, ainda que ela seja favorável ao réu, você quer clássica, né? Existe analogia, mas ela não pode ser in mala Em parte. mala parte. Pode ser in Perfeito. bana parte. Eu Errado. lembra que eu te falei que teve algumas que depois que eu, né, que eu saí, eu vi que Uhum, eu tinha errado feio, essa daí uhum, foi outra. uhum. Então, vou lá na 48 e 49 no TEC. Ver o que ele responde aqui pra gente. 48, 47, né? Não, isso aí já viu. 48.
O direito penal brasileiro proíbe interpretação analógica, ainda que seja favorável ao réu, é errado, né? Tem uma parte. Gabarito A primeira errado. parte estaria certo? Só a primeira parte? Qual? O direito penal brasileiro proíbe a interpretação analógica? Não, Não proíbe? não proíbe, porque existe a interpretação em mala parte, em bona parte, desculpa. Hum, Tanto é que ele fala, ok. ainda que seja favorável ao réu, tá errado. Eu Entendeu? pensei que só se tivesse só essa parte aí do proíbe a interpretação analógica estaria Não. certo. Aí a parte errada seria que ainda favorável ao réu, né? Seria em boa parte. Hum. Mas daqui ainda tá errado aqui, um pouquinho aqui. Outra coisa, uma coisa é interpretação, outra coisa é analogia, entendeu? Analogia em Malaparte e analogia em Bonaparte. Agora, interpretação analógica é outra coisa. Mas tudo bem, vamos parar por aqui, senão a gente vai entrar de novo em outra conversa, acaba que a gente não avança muito. Mas está errado, vamos lá. Direito penal Professor, brasileiro fala. professor, segura só um minutinho, rapidinho. Só para eu ver um negócio aqui. Deixa eu gravar aqui a gravação. Caramba, consegui travar aqui. Para a gravação. Vamos lá, voltar aqui à analogia. Vamos lá. A respeito da lei penal, julgo o item a seguir. O direito penal brasileiro proíbe interpretação analógica, ainda que ela seja favorável ao réu. Interpretação analógica ou intra-legem é a que se verifica quando a lei obtém em seu bojo uma fórmula casuística seguida de uma fórmula genérica. É necessário para possibilitar a aplicação da lei aos inúmeros e imprevisíveis casos que as situações práticas podem representar. Veja-se o seguinte, interpretação analógica. Após uma sequência casuística, segue-se uma formulação genérica, que deve ser interpretada de acordo com casos anteriormente elencados. Por exemplo, crime praticado mediante paga, promessa de recompensa, outro motivo torpe. A expressão outro motivo torpe é interpretada analogicamente como qualquer motivo torpe equivalente aos casos mencionados. Na interpretação analógica existe uma norma regulando a hipótese, o que não ocorre na analogia. Na interpretação analógica, existe uma norma regulando a hipótese, o que não ocorre na analogia, expressamente. Não é o caso da interpretação extensiva, mas de forma genérica, o que torna necessário o recurso à via interpretativa. Entendeu? É isso aqui que ele está falando que eu estava não querendo entrar, mas vou entrar. O que não pode, na realidade, é a analogia. Analogia em Malaparte, analogia em Bonaparte, sim. Agora, a interpretação analógica é diferente. A interpretação analógica é que existe já previsto na lei, mas ela não está específica, ela está genérica. Então, você tem que fazer uma interpretação analógica. Entendeu? Entendi. A analogia em si não existe, mas a interpretação do que A está, interpretação do existe. fato Entendeu? concreto ali Uhum. é possível, né? É possível. É isso que está errado, proíbe. Eu estou ouvindo barulho de batida de prato aqui. Vamos lá. Questão 50 e 51. Cada item a seguir apresenta uma situação hipotética, seguida de uma assertiva a ser julgada acerca do direito penal ainda. Em um shopping, Carlos, ex-presidiário, lembrando que eu estou lendo agora também as questões. Eu posso errar também, né? Eu não sou infalível, né? Que você errou, aí tá parecendo que eu acertaria tudo. Estou lendo também agora. E eu sei que agora, porque você já marcou ali do lado, eu sei que a questão estaria certa, entendeu? Você marcou aqui para mim, entendeu? Marcou aqui que a questão é certa. Em um shopping, Carlos, e tá em vermelha, para quem está assistindo a aula, tá em vermelha porque o William errou no dia específico da prova. Em um shopping, Carlos, ex-presidiário, encontrou-se com Daniel, que estava passeando no local com sua família. Nessa ocasião, Carlos reconheceu Daniel como sendo um dos agentes federais de execução penal que haviam realizado sua escolta durante uma de suas transferências de presídio. Então, na verdade, o Carlos é ex-presidiário, o Daniel é um agente de execução, né? Agente federal de execução penal. Reconheceu o agente.
Carlos, que é o presidiário, então dirigiu os xingamentos a Daniel em razão do cargo deste. Então xingou ele. Situação hipotética. Carlos cometeu o crime de desacato. E aí Eu vi você marcou errado. eu Fala. marquei errado, né? Porque eu associei o desacato à própria função exercida dentro do estabelecimento penal. Mas Não, mesmo fora, mas aqui, ó. quando é em razão da profissão, então, Mas mas aqui, ó, em razão do cargo. Entendeu? mas eu achei que esse desacato só configuraria dentro do estabelecimento, mas quando é em razão do cargo, Uhum. independentemente de onde seja, é desacato. Porque se fosse por outro motivo, que não o cargo, aí Uhum. não configuraria. Sim. A deixa foi aí, em razão do cargo, entendeu? Aí já era, desacatou. E o desacato vamos dizer assim, mais pesada a pena do que uma injúria, entendeu? A injúria é 6 meses, desacato já é anos, né? Eu acho, não sei. Então, por isso que tem essa diferença. Porque ele cometeu crime, começou a xingar alguém do nada, no mínimo é injúria, né? Tá me falando besteira, sou burro, sou bandido, não sei o que e tal, injúria. Agora, desacato já põe um outro nível, entendeu? Que aí você está protegendo a administração pública, aí a Entendi. pena é maior. Por isso que tem que ter cuidado. Depois o cara se identificar, depois a gente lê lá, vamos ver a 51. É que ele respondeu. Aldo invadiu uma residência e furtou objetos eletrônicos. Ok. Nessa situação, configura-se caso de subsidiariedade, uma vez que a invasão da residência é um crime meio e o furto é um crime fim. Subsidiariedade, aí está querendo que você entenda os princípios. E o princípio da subsidiariedade é o seguinte: o princípio da subsidiariedade funciona o seguinte: quando eu tenho um crime, né, e aí eu não posso punir aquela pessoa por aquele crime, eu puno por outro. Vamos lá. Ele tá confundindo as coisas, por isso que ela está errada. Subsidiariedade é o seguinte, assim, eu tenho um crime, não se configurou esse crime, certo? Eu puno pelo outro, Sim. certo? Inclusive, as leis, às vezes, colocam, não sendo o crime mais grave. Nesse caso, é uma subsidiariedade com a maior. Por exemplo, eu estou em vários delitos. Chegou no delito maior, eu não concluí ele. Ou seja, não configurou ele adequadamente, né? Fato típico, ilicitude e culpabilidade, os 3 bloquinhos. Mas o anterior se configurou. Fato típico, a ilicitude e a culpabilidade. Então, puno pelo anterior, pela subsidiariedade. Quando ele falou esse caso aqui, quando a pessoa invade uma casa e, na realidade, o objetivo dela é roubar, né, furtar ali, né, aquele objeto, o que eu estou fazendo é chamada concussão, ou seja, não é uma subsidiariedade. Eu não tô punindo porque não podia punir pelo anterior, é o contrário. Como eu vou punir pelo crime mais grave, então, na verdade, não é uma subsidiariedade, é uma consussão, ou seja, consumiu o crime anterior. Então, não é subsidiariedade, são 2 princípios diferentes. A consussão é por uma questão de política, ele, na verdade, cometeu os 2 crimes, mas por uma questão de política criminal. Não vou punir as pessoas por invasão de domicílio e furto. Como o outro crime já é maior, a pena eu já puno só pelo outro. Cometeu os 2, cometeu, mas eu vou cometer o outro. Isso é a chamada consussão. Porque senão eu vou acabar punindo a pessoa por lesão corporal leve, lesão corporal grave, né, por homicídio, ou seja, vai responder pelos 3, que na verdade ela matou a pessoa. Então ela vai responder só Seria, pelo crime de. Porque na verdade toda lesão corporal grave, toda lesão corporal grave, né, toda lesão corporal grave, é, desculpa, quero tentar elaborar aqui para você entender. Mas todo homicídio, ele antes foi uma lesão corporal grave, em geral, né? Cometer uma lesão corporal grave, mas eu vou punir a pessoa pelo homicídio, eu não vou punir pelos 2 crimes. Que, em geral, a lesão corporal grave leva ao óbito, né? Edvan, mas existe lesão corporal grave com resultado morte, aí é diferente, né? A pessoa, na realidade,
ela queria só cometer a lesão corporal. O dolo dela é a lesão corporal. Aí teve o resultado de morte, é diferente. É É diferente igual do a cara... latrocínio. O dolo é no roubo, não O no dolo homicídio, né? é igual nesse caso aqui. O cara queria furtar. Ele queria pegar lá o objeto eletrônico. E aí ele pular a cerca, invadir a casa, é consequência. Ele cometeu o crime de evasão de domicílio? Cometeu. Mas eu só vou punir pelo outro. O cara queria matar o outro, mas antes dele matar, ele esfaqueou várias vezes. Ele fez uma lesão corporal grave que resultou morte. Mas o dolo sempre foi, desde o começo, matar a pessoa. Então não vou punir pelos dois. Entendeu a diferença? É porque é uma consunção. Eu consumi, não é subsidiariedade. Subsidiariedade é quando eu não posso punir subsidiariamente, vou punir pelo outro. Entendeu? É invertido, entendeu? Entendeu? A diferença é invertido. A pessoa entrou, né? Mas na verdade, não conseguiu furtar nada. Peguei ela lá dentro de casa. Ela vai alegar que não tinha intenção nenhuma de furtar, ok. Mas você já cometeu um crime. Nesse caso, vai para a delegacia, a invasão de domicílio. Ela queria furtar no final, mas ela vai alegar que não pode. É um caso de subsidiariedade. É isso que ele está querendo induzir aqui. Entendeu? Mas nesse caso aqui, como ele já cometeu o furto, aí é a construção. Mas vamos ver lá se meus raciocínios estão também corretos, né? 49. Daqui de vez, né? Vamos lá. Aldo invadiu a residência e furtou. Então, ele cometeu os dois crimes, invasão de domicílio e furto. Mas aí não é subsidiariedade, construção. Vamos lá. Aldo invadiu a residência, furtou objetos eletrônicos. Na situação configura o caso de subsidiariedade, uma vez que a invasão da residência é um crime meio e o furto é um crime fim. Aqui, ó, princípio da construção, é errado, é o princípio da construção. Ocorre a absorção de um delito por outro, tornando-se uma unidade complexa. Além disso, para que o delito seja absorvido por outro, entende-se que deve haver uma relação de meio e fim, ou um dos crimes deve se mostrar como fase necessária para a realização do outro, como no caso do Aldo, que invadiu o crime meio, uma residência e furtou crime fim, objetos eletrônicos. Leia-se abaixo, princípio da construção ou absorção. De acordo com o princípio da construção ou da absorção, o fato mais amplo e grave consome, absorve os demais fatos menos amplos e graves, os quais atuam como um meio normal de preparação e execução daquele, ou ainda como mero exaurimento. Aí ele não quis explicar o princípio da subsidiariedade. O princípio da subsidiariedade é isso, eu não vou punir por um crime, mas ainda resta um crime anterior. Entendi. Deixa eu botar aqui para a gente fechar. O que o senhor falou mesmo. Princípio da subsidiariedade. Vamos pegar aqui, ó. Princípio da subsidiariedade. Aqui, ó. Consegue ler aqui? Eu vou ler aqui, ó. A subsidiariedade expressa determina a aplicação da lei que engloba o maior número de fatos típicos de maneira complexa, relegando a outra lei fatos específicos. Nessas hipóteses, via de regra, a lei já estipula que não se aplica ao fato se o mesmo foi utilizado por cometimento de outro crime. Por exemplo, aqui eu não abri aqui. Princípio da subsidiariedade, aqui, ó. Subdivide-se em expresso e tácito. A subsidiariedade expressa determina a aplicação da lei que engloba o maior número de fatos típicos de maneira complexa, relegando a outra lei fatos específicos, nessas hipóteses, via de regra. A lei já estipula que não se aplica ao fato se o mesmo foi utilizado para cometimento de outro crime, por exemplo. O caso é a punição do artigo 15 da Lei 11.343, que é disparo de arma de fogo. O 343 é que é a lei de drogas. Por que tem a ver disparar de arma de fogo? O que ressalva, né? Isso, 11.343, não sei lá. Ressalva, não sei se estou também errando já os números. O que ressalva aqui, salvo o seu disparo foi feito para praticar outro crime. Ou seja, trata do tipo subsidiário, cabendo enquadramento se não ocorrer crime mais grave. Subsidiariedade implícita, tácita, ocorre quando um delito menos amplo integra a descrição típica de mais amplo. Por exemplo, o furto é subsidiário do crime do roubo.
Assim, comprovado o fato principal, afasta-se o subsidiário, conforme dito. Comprovado o roubo, afasta-se o furto. Ao contrário, não comprovado o principal, pune-se pelo crime subsidiário. Então, não comprovou o principal, eu puno pelo crime de baixo, se for punível também, né? Entendeu? Então, a subsidiariedade é diferente. É tipo assim, eu não conseguiu de cima, eu vou por de baixo. A consulção, a absolvição é o contrário. Como ele já cometeu de cima, eu dispenso o de baixo. Eu não vou punir pelo de baixo. Entendeu? Eles são meio que Entendi. correlatos. Vamos para a próxima aqui. Esse aqui, 51. 51 é o caso do desacato, né, de Carlos com Daniel. Isso. Vamos lá. O item a seguir apresenta uma situação hipotética seguida de uma assertiva a ser julgada acerca do direito penal. Em um shopping, Carlos, ex-presidiário, encontrou-se com Daniel, que estava passeando no local com sua família. Nessa ocasião, Carlos reconheceu Daniel como sendo um dos agentes federais de execução penal que haviam realizado sua escolta durante uma de suas transferências de presídio. Carlos, então, dirigiu xingamentos a Daniel em razão do cargo deste. Nessa situação hipotética, Carlos cometeu um crime de desacato. Correto. É pressuposto do crime de desacato, Código Penal, artigo 331, que a ofensa seja proferida na presença do funcionário público. O Carlos, então, dirigiu os xingamentos a Daniel, pois somente assim será evidenciada a finalidade de inferiorizar a função pública. Além disso, o desacato pode ser praticado no exercício da função pública ou em razão dela, que foi que ele deu lá na questão, em razão da função que ele já tinha identificado que ele era o agente federal de execução penal. Em razão da função, property officium. O funcionário público está fora da repartição pública e não desempenha nenhum ato de ofício. Nada obstante, a ofensa contra ele profida vincula-se à sua função. Carlos, então, dirigiu o xingamento de Daniel em razão do cargo dele. Então, na questão, ele botou em razão. Aqui, ele tem aqui até aqui o texto da lei aqui, ó. Deixa esse aqui mesmo. Desacatar funcionário público no exercício da função, ou seja, lá na repartição, que nem você falou, achei que era só na repartição, mas tem essa outra parte. Ou, isso aqui é um caso de fora da repartição, exercício da função ou em razão da função. O cara tá na praia, encontrou lá o cara que prendeu ele, vai lá, ele tá só de sunga. Nada a ver com o dia a dia do trabalho, mas foi lá e, ó, você é um delegado, filha da mãe, você é um agente, filha da... Ou seja, você, quando você falou, você identificou ele, então você está falando em função da... Encontrei você, William, você é um policial civil assim, 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 entendeu? Aí você vai chamar a polícia e olha, esse cara tá me desacatando aqui. Não, mas tá só de sunga, não, é que eu prendi ele tá falando que eu sou um policial civil assim, assim. Você enquadra o cara. Vai para a delegacia e dizer, ó, né, desacato. Por quê? Porque o artigo 331 fala que, em razão da minha função, ele está falando essas coisas. Ah, não, vamos botar injúria, né? Que é 6 meses só. Quem não botou a pena aqui? Vamos ver a pena de desacato. Porque se você for um civil, vai caber injúria, né? Desacato. 331. Aqui, ó. 6 meses a 2 anos, tá vendo? Vamos ver injúria. O cara chegou lá, começou a te ofender sem motivo nenhum. Injúria aqui, ó, 6 meses só. De 1 a 6 meses. Entendeu? Porque o desacato ele é mais penoso, uma pena maior, porque, na verdade, o que você está protegendo aí é a função pública, né? A administração pública. Então, por isso, tentar caracterizar o desacato é melhor para o ofendido, né? Vamos lá, 52 e 53. Com relação a crimes contra a administração pública, julgue os itens que se seguem. A oposição passiva à execução de ato legal praticado por funcionário público não caracteriza o crime de resistência. Correto. E aí você botou errado? Não entendi. Expliquei a função. Não entendi muito essa questão, não. Vamos A lá. oposição Resistência. passiva. O que é resistência? Resistência é eu dou um comando, eu sou um agente de trânsito, sou um policial civil, um policial militar. Eu dei um comando para você fazer, né? E aí você deu um comando para mim e aí eu fiz uma resistência, não cumpri o comando. Entendeu?
Eu fiz outra Entendi. coisa. É isso que ele está perguntando. Eles falando da oposição passiva é não fazer nada. A execução de ato legal praticado por funcionário público não caracteriza o crime de resistência. Vamos ver o que é o crime de resistência lá. Vamos ver primeiro os comentários aqui Daria do. Vamos certo, ver né? os comentários do cara aqui. Às vezes o comentário também não está ajudando muito aqui, né? Vamos ver aqui. Vamos ver o comentário. A oposição passiva à execução do ato legal praticado por funcionário público não caracteriza resistência? Certo. Com relação aos crimes contra a administração pública, julgo o item que se segue. A oposição passiva à execução de ato legal praticado por funcionário público não caracteriza o crime de resistência? Resistência ativa, vis corporalis ou vis compulsiva, é a que se caracteriza pelo emprego de violência ou ameaça ao funcionário público ou ao particular que lhe presta auxílio, com o propósito de impedir a execução de ato legal. A conduta se mal da descrição contida no artigo 329 caput do Código Penal, configurando o crime de resistência. Por sua vez, a resistência passiva ou a vis civilis é a oposição à execução de ato legal sem a utilização de violência ou ameaça ao funcionário público ou a quem lhe auxilia, motivo pelo qual é também chamada de atitude gândica, ou seja, do Mahatma Gandhi, né? Ele fazia os protestos sem usar violência. Não se verifica o crime de resistência, subsistindo, porém, o delito de desobediência. Opor-se à execução penal mediante violência ou grave ameaça a funcionário público competente para executá-lo ou a quem lhe esteja prestando auxílio. Isso aqui foi pegadinha, né? Que, na verdade, o que Não seria ocorreu ali? resistência, seria desobediência, né? Desobediência. Aqui é o crime, cadê? Aí não botou aqui, tá aqui em cima. Crime de. Opa, aqui. É um crime de. Na verdade, é um crime de resistência que tem que ser ativo. O crime passivo é o de desobediência. Vamos voltar lá. Então, matou, não precisa nem buscar mais argumentos. Então, aqui seria oposição passiva, seria desobediência, não resistência. Então, a pegadinha é aqui, ó. 53. O Código Penal dispõe a mesma pena em abstrato tanto para um preso que efetivamente consiga evadir-se de estabelecimento carcerário, quanto para um que apenas tente, mas Entendi. não consiga evadir-se. Isso Fala aí eu aí, lembro muito bem, professor. É fala aí, qual que foi? dentro do sistema prisional, por mais que a tentativa, ela tem o mesmo peso de se você tivesse concretizado o auto. Então é isso aí que está perguntando. O Código Penal Hum, dispõe a mesma pena em abstrato, tanto para o preso que efetivamente consiga evadir-se de um estabelecimento carcerário, quanto para um que apenas tente, mas não consiga evadir-se. Então, a tentativa é punível como se fosse, como se tivesse exaurido, tivesse cometido, entendi. Então, na dentro dos verdade, isso daí não precisa nem estabelecimentos explicar. penais. Não, é Não há porque, tentativa, só não, é isso. porque nesse artigo específico está correto o teu raciocínio. Nesse artigo específico é um crime também, que é um crime que você punha tentativa igual ao crime normal. Porque ele fala o seguinte: é, fugir ou tentar fugir. Pena. É. Como ele já botou o tentar dentro do próprio tipo penal, a tentativa é punida com a mesma pena em abstrato. Porque depois ele bota lá embaixo. Lembra que ele sempre bota embaixo? Pena de tanto a tanto. Como ele já botou a própria tentativa dentro do fugir, então foi isso. Mas ele anulou a questão ali. Vamos ver por que ele anulou a questão. Eu vi que na hora que a gente abriu aqui, ele falou que a questão está anulada, né? A questão foi anulada pela banca. Com relação aos crimes contra a administração pública, julgo que o Código Penal dispõe a mesma pena em abstrato, tanto para o preso que efetivamente consiga evadir-se de estabelecimento carcerário, quanto para um que apenas tente, mas não consiga evadir-se. Em se tratando de crime de atentado ou impedimento no qual a lei pune de forma idêntica o crime consumado e aquilo que em tese seria uma simples tentativa, é possível afirmar que pouco importa se o detento, após utilizar a violência contra a pessoa, evade-se ou não. Justificativa da banca para anulação. Como não se mencionou especificamente o uso do emprego de violência elementar do tipo penal, caracterizou-se o prejuízo da interpretação do item. Evasão mediante violência contra a pessoa. Evadir-se ou tentar se evadir-se o preso ou o indivíduo submetido a medida de segurança ou usando de violência ou grave ameaça. Tem intenção, eu acho que a anulação nem precisaria, né? Porque ficou faltando isso aqui, ó. Tá vendo?
O resto tá certo. É. Mas, mas assim, não mudou o entendimento. Ela foi anulada só porque não teve essa questão do uso de violência, né? Aham, mas está correto. Deixa eu salvar aqui. Ele volta para o mesmo. Deixa eu ver se ele vai. Ele volta para o anterior. Que é isso? Depois eu vejo nas configurações. Opções, gerenciar extensões, soltar, remover opções. Color. Deixa aqui, salvar. Pronto. Porque toda hora tem que ficar baixando, complicado. Deixa eu ver quantas a gente já fez. Já fez 10. Vamos fazer só mais 54, então. Já deu aqui nosso horário, 7 horas, né? Ok. Vamos mais 54, que ela está isolada aqui. Amanhã a gente continua aqui. Amanhã está tranquilo também. Vamos lá. Julgue o item subsequente relativo aos crimes contra o patrimônio. O fato de arma de fogo empregada em um roubo ser de uso permitido ou restrito é irrelevante para a configuração em abstrato do tipo penal do roubo? Errado, né? O pacote anticrime, tu viu que caiu muito pacote anticrime, né? Esse é pacote anticrime. Ele diferenciou o roubo de arma de uso permitido para arma de uso proibido. Ou seja, o cara só tá com arma. Ele voltou à arma branca. O pacote anticrime, antes do pacote anticrime, tinha tirado a arma branca. Não sei se você lembra que a gente estudou isso. Aí voltou a de novo ser qualificado, né? O roubo qualificado com arma branca, o roubo qualificado com arma de fogo e o roubo qualificado com arma de fogo de uso proibido, que é o cara que assalta com fuzil na rua, entendeu? A gente estudou isso. Entendeu? Então, na verdade, assim, não é irrelevante. O cara assaltar você com 38 é uma coisa, agora o cara chegar e botar um fuzil no seu peito, o direito penal tem que ser diferente. Então, por isso que o pacote anticrime mudou isso. Eu me confundi por essa parte final aqui, irrelevante para a configuração em abstrato. Aí eu disse, Mas como de assim? qualquer jeito ia ser cometido, Mas né? como assim? Não, é quando ele fala assim, relevante para a configuração em abstrato do tipo penal O do tipo roubo. penal aí que deu a mudança no caso que para o tipo penal há uma relevância, porque um vai majorar, né? De uso proibido, de uso, né? Uhum. Não, quando ele fala em Restrito. abstrato, é que ele está falando assim, a pena que está ali. Quando ele fala pena em abstrato. Pena em abstrato é aquela que está na lei. Por que ela é abstrata? Porque ela só vai se tornar concreta quando eu levar. Você lembra quando eu falei para você que quando o juiz ele vai sentenciar, ele tem que seguir toda aquela situação de primeira fase, segunda fase, terceira fase, chamada de trifase da pena. Então, em abstrato está ali. Só que é abstrato. Por quê? Porque eu tenho que ver primeiro na primeira fase, todas as 8 circunstâncias judiciais da pessoa. Na segunda fase, os casos, né, de agravantes e atenuantes da pessoa. E na terceira fase, eu tenho que ver os casos de aumento e diminuição de pena. E aí, em concreto, eu dou a pena para ele. Agora, é abstrato, é a pena que está lá. Você lembra que no de cima ele fez ao contrário? No de cima é o inverso. Tanto faz o cara tentar sair, ou eventualmente saiu, tanto faz o cara fugiu ou não fugiu, em abstrato, a pena que está lá embaixo é a mesma. É de X a X anos. De tanto a tanto. No caso, no tipo aí penal com arma branca, arma de fogo e arma de uso proibido, em abstrato não. Ele fala assim, de arma branca, de X a X, em abstrato. Com arma de fogo, de X a X, que é diferente do de arma branca. E com arma de uso proibido, é de X a X, é maior ainda, porque a arma de uso proibido é Entendi. mais perigosa. Então, em Verdade. abstrato, é tudo maior. Mas, às vezes, num caso concreto, um cara que roubou com fuzil, fez um assalto com fuzil, ele pode levar a mesma pena em concreto. Por quê? Por causa das circunstâncias judiciais dele. É o primário, entendeu? Às vezes, o cara que foi com uma pistola já é reincidente, né? Já não é réu primário, as circunstâncias judiciais são totalmente desfavoráveis para ele, entendeu? Então, Entendi. é isso que ele está falando. Ele nunca vai poder falar em concreto. Em concreto é só o caso, tem que descrever a pessoa para a gente comparar. Mas vamos ler o comentário para finalizar a aula de hoje. 54, não? 54? Ou 5, né? Se tiver mudado.
Aqui, Não, o é fato de diferente. arma de fogo empregada em um roubo ser de uso permitido ou restrito é irrelevante para a configuração em abstrato do tipo penal de roubo. Ele foi anulado também essa questão. Gabarito anulado. Julgo o item subsequente, relativo aos crimes contra o patrimônio. O fato de arma de fogo empregada ser em um roubo ser de uso permitido ou restrito é relevante para a configuração de extrato de penal. Justificativa para anulação. A justificativa da banca para anular a questão, a redação do item possibilita a interpretação de que se trata da figura do roubo simples, o que, de certa forma, tornaria irrelevante a real configuração do tipo. Roubo simples? Arma de fogo empregada em um roubo. Tem nadinha a resposta daí. Vamos lá. Vamos lá. Aqui, ó. Subtrair coisa alheia ou móvel para si ou para outro mediante grave ameaça ou violência, ou depois de havê-la por qualquer meio, reduzir a possibilidade de resistência. Reclusão aqui, ó. A reclusão é de 4 a 10 anos e multa. A pena aumenta de 2/3 aqui. Se a violência ameaça é exercida com emprego de arma de fogo, se a violência ou grave ameaça é exercida com emprego de arma de fogo de uso proibido, aplica-se o dobro da pena prevista no caput, que é o quê? 10 anos e multa. Ah, entendi agora. Tu entendeu agora? Porque eles mudaram? Não. Vamos lá. Entraria no mesmo, não precisava mudar, mas vamos lá. Quando ele fala que você. Aqui, ó. Quando ele fala o seguinte, ó, o fato de arma de fogo for empregado em um roubo, empregado do roubo, em um roubo, ser de uso permitido ou restrito é relevante, certo? Uso permitido ou restrito. O que ele está falando aqui? Ó? Subtrair coisa móvel alheia para si ou para outro mediante grave ameaça ou violência. Ou violência. Assim, para mim, eu entendo o seguinte: só o fato de você estar com a arma já é uma grave ameaça ou violência, certo? Entendeu? Só que ele Sim. fala o seguinte: ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzida a possibilidade de resistência. Então, o que ele botou na justificativa? Assim, a redação do item possibilita a interpretação de que se trata da figura do roubo simples, o que, de certa forma, tornaria irrelevante a real configuração do tipo. O que ele fala é o seguinte: eu posso usar arma de fogo sem grave ameaça ou violência, eu não sei, não entendi também, agora me Eu acho que perdi eu também na entendi isso aí mesmo explicação. também, professor. Você vê Entendeu? aqui, ó, por exemplo, ó, o fato da arma de fogo empregada, aqui não está falando que teve nem grave ameaça, nem violência à pessoa. Uhum. Eu acho que é essa. Aí se tornaria um roubo simples por isso, porque não houve a grave. Tipo, eu só intimidei com a arma. Eu Uhum. não ameacei gravemente, eu não usei de violência. Então, isso tornaria um roubo simples. O que E o aí é tornaria. relevante. Hã? É isso mesmo, é por isso que ele anulou. Vamos lá. Agora sim, eu acho que é isso mesmo que a gente está interpretando. Que a gente está chegando à conclusão. É o seguinte: o fato de eu usar arma de fogo, de uso permitido ou uso restrito, mas ela não foi exercida para ser ameaça, é irrelevante para o que eu uso. Agora, se a violência é exercida com arma de fogo, é uma coisa, aqui de cima. Se a violência é exercida com arma de uso proibido, é uma coisa. E ele não falou isso. Se a violência foi, não. Ele falou um roubo Justamente. simples. Então, acho por isso que caberia anulação. Ele está certo e está errado ao mesmo tempo, né? Se eu É. entendi que está subentendida a violência, de novo, é porque é aquilo que eu falei. Para mim, o fato do cara já estar armado já é violência. Mas para alguns, não. Ele não Para apontou mim a arma para também. mim, ele só levantou aqui a camisa, não sei. Aí levantou a camisa para mim já é violência. Já é uma grave ameaça. Ele levantou a camisa, enfim. Mas foi anulado. Então é isso. Vamos dar uma paradinha por hoje. Deixa eu reduzir mais um pouquinho aqui. Vou botar 2. Vou botar 1. Vamos ver aqui. Deixa eu ver se vai dar 1. Acho que aqui é melhor. Vou botar 2. Ver se fica bom. Aí, 2. Porque às vezes fica muito grosso e não dá para marcar.
Tá bom, aqui. Então é isso. Interromper. Então é isso, a gente vai